Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico. Lucas, o evangelista. Quando Lucas decide seguir a Paulo, ele já não é mais médico. Agora ele já é evangelista. Assim como Mateus decidiu seguir Jesus, ele já não é mais publicano. Agora ele é um discípulo de Cristo. Na semana passada, o pastor Ciro ministrou sobre Natanael. Eu te vi debaixo da figueira. E o Senhor tem nos visto. O Senhor tem visto você. Ele te viu você hoje. Ele te viu você ontem. E Ele está te vendo aqui agora. Natanael nasceu em Caná da Galileia. Galileu. Aonde Jesus passou para chamar Mateus? Em Cafarnaum, que era uma cidade da Galileia. E esse discípulo que nós vamos falar hoje, André, é um discípulo que nasceu em Betsaida, que é uma vila que ficava na Galileia. E da Galileia poderia não vir ninguém tão grande. Quando falaram assim, mas o Cristo vem da Galileia? O que pode vir da Galileia? Da Galileia, irmãos, da nova vila, não pode vir ninguém. Não tem ninguém bom lá do Jandaia, não tem ninguém bom lá do Dom Felipe, não tem ninguém bom lá da Adriana. Tem sim, irmão. Tem sim, porque Jesus te chamou. Jesus te chamou e fala assim, segue-me. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos aos pés da cruz, nós estamos aos pés de Jesus, aprendendo da palavra. Onde tem palavra, tem Jesus. A palavra é Cristo. Ele fala, eu sou o verbo. Ele é o verbo, irmão, ele é a palavra. Então vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 12 até o 16. Lucas 6, 12 até o 16 diz assim, num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Versículo 14 diz assim, Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, e aí se você estiver anotando, você põe uma seta e escreve Bartolomeu, é Natanael. Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Nós já lemos, nós já oramos, nós já ministramos a palavra, podem se assentar, podem tomar seu assento. Aqui estão os 12. Mas a palavra diz aqui que ao amanhecer ele chamou os seus discípulos. Então eram muitos que estavam com ele. Muitos estavam com Jesus. Muitos. Só que ele passou a noite inteira orando. Ele orou a noite inteira. E escolheu dos discípulos que estavam ali 12. E é interessante, irmãos, que mesmo Jesus orando, ele escolheu um traidor. A palavra hoje é que as nossas escolhas precisam ser baseadas na oração. A oração, ela não vai te livrar das escolhas erradas, do problema, mas ela vai minimizar. Se você orar, você não vai ficar sem problema, mas você pode ter menos problema. Se Jesus não tivesse orado, ele poderia escolher 12 Judas. Mas como Jesus orou, ele escolheu um. Então, hashtag aqui para os cultos de hoje. Ore para escolher. Porque senão, se você não orar pelas suas escolhas, ou você não orar para você escolher, você vai passar a vida inteira olhando pela escolha errada que você fez. Se você não orar para escolher uma esposa, e não orar para escolher um marido, você vai passar a vida inteira orando pelo marido, pela escolha que você fez. Então ore antes, para você não passar a vida inteira orando pela escolha que você fez. Jesus orou e escolheu 12. E dentre eles escolheu todos esses. E como vocês viram no versículo 14, Simão é o primeiro aqui, né? Que foi citado. Simão,
a quem deu o nome de Pedro, e depois seu irmão André. Mas na verdade, irmãos, o primeiro nós falamos era Mateus Levi, né? O primeiro culto que nós falamos sobre Mateus Levi. Largou tudo para seguir a Jesus. Ele largou tudo mesmo, irmão. Tudo. Para seguir Jesus. E Deus deu na mão dele um livro onde ele escreveu. E todos os judeus têm que ver Jesus através dele. Todos vão ter que ver Jesus através da sua vida. Mesmo que eles não gostem de você, você precisa refletir Cristo em todos os lugares que você passar. As pessoas podem não gostar de mim, podem não gostar do pastor, podem não gostar de você, do Lucas, podem não gostar de você, Carlito. Mas você é a imagem e semelhança do Cristo. Nós somos discípulos dele. E aí, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Se você perdeu, assista lá, o pastor ministrou sobre isso. Hoje, meu coração, ele ferveu para falar sobre o discípulo André. E, na verdade, irmão, é tão bom você falar assim, não, tem tanta coisa na Bíblia para falar de Pedro, tem tanta coisa na Bíblia para falar de João, tem tanta coisa para falar de Tiago, tem tanta coisa para falar de vários aqui, de Tomé, de Judas, o próprio. Mas eu acho que é difícil falar dos que têm poucas citações na Bíblia. E meu coração ferveu para falar de André, o discípulo André. E vamos ler um texto que está em Mateus. E eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 4. Versículo 17 até em diante. Nós vamos ler. Mateus 4, 17 em diante. Diz assim o texto: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então os dois eram irmãos, nós já sabemos. André era irmão de Pedro. Nós não sabemos se André era mais velho ou se Pedro era mais velho. O pai deles, alguns lugares chamado Bar-Jonas, quando chama Pedro, fala Bar-Jonas. Bar significa filho de Jonas. E então Jonas era o pai deles. Ele era um empresário do ramo da pesca. E eles nasceram em Betsaida, uma vila ao norte do mar da Galileia, e eles se mudaram para Cafarnaum. Era um grande centro onde tinha um porto, né? Onde estava ali Mateus também, cobrando imposto e tal. Então, naquele lugar, eles estabeleceram a base deles e eles trabalhavam como pescadores. Mas eu quero hoje entrar aqui, esse é o texto, nós vamos ficar nele, eu peço que você fique aberto nele. Existe uma palavra grega chamada protokletos. Protokletos, que significa o primeiro discípulo. E há uma luta, uma rixa entre os discípulos para saber quem era o primeiro. Ou quem era o mais importante. Porque sempre o primeiro é o primogênito, né? Entre aspas. Então, o primeiro discípulo, há entre os estudiosos, os historiadores, tem essa questão. Até entre os próprios discípulos, que eles levantam essa. Quem era maior entre eles, quem ia sentar à direita de Jesus no céu. Protokletos é o primeiro discípulo. E há uma unanimidade entre todos os estudiosos em dizer que André é o primeiro discípulo. Mesmo os textos falando em Jesus separou Pedro, e Jesus separou tal. E sempre André vem depois. Mas eu vou mostrar à luz da palavra. É que André foi o primeiro, foi o protokletos. Ele é o primeiro a ter contato com Jesus. Se você ler Mateus aqui, parece que a chamada de Jesus a ele, que Jesus direciona a ele, está subsequente de Pedro. Mas só que no decorrer desse estudo nós vamos ver essa questão. André se agrega ao ministério de Jesus Cristo em um tempo de transição.
Por quê? Porque Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade. E quando ele inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, é na cidade onde ele mora, onde ele está estabelecido. E a palavra diz que ele vai pregar onde? Dentro da sinagoga. Como se tivesse essa igreja e Jesus viesse pregar aqui dentro dessa igreja. E foi dada na mão de Jesus um rolo, que eles chamavam de livros, mas era um rolo, um pergaminho, do profeta Isaías. E Jesus começa a falar, porque o profeta Isaías estava falando dele. O profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que aponta o Cristo. E quando Isaías fala que ele iria se assentar à cadeira, que o Messias ia se assentar à cadeira, o próprio Cristo, diz os historiadores, que o próprio Cristo senta na cadeira, na principal cadeira. E o povo expulsa ele de lá. O povo expulsa Jesus da sinagoga. Então, ele tem que sair da sua cidade, chamada Nazaré. Ele sai de lá e vai para Cafarnaum, aonde o ministério de Jesus, por completo, é estabelecido nessa cidade. Uma cidade da Galileia, uma cidade que é onde aconteceu muitos milagres em Cafarnaum. E, inclusive, Jesus fala, porque tanto foi manifestado o poder de Cristo naquela cidade, o rigor para aquela cidade vai ser muito maior do que foi para Sodoma e Gomorra. Porque eles viram com os olhos carnais o que Jesus estava fazendo, quem Jesus era. E se eles não creram, é porque eles iam ter realmente um juízo de Deus. Porque todos nós estamos aqui, irmão, queira ou não, tem que ter fé. Porque nós estamos lendo um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos. Nós estamos crendo num Cristo que você nunca viu. Mas se eu te disser que você e eu, nós não enxergamos, você não ia concordar comigo, né? Porque você está me vendo? Tá ou não? Mas eu falo para você que nós não temos visão. Se apagar essas luzes, e quando você vai dormir, as luzes são apagadas. As crianças ficam com medo e falam, pai, mas eu não estou vendo nada, nem a luzinha do banheiro. Mas se apagar, você enxerga alguma coisa? Então você não enxerga nada. Você só enxerga porque a luz, ela é projetada nas coisas. Quando a luz projeta em mim aqui, está projetando em mim, está mandando uma imagem para os seus olhos, e os seus olhos captam essa imagem, manda para o cérebro uma informação, a sua mente traduz, é o pastor Léo que está pregando, e a sua mente devolve a resposta para os seus olhos e fala, realmente é o Léo, e ele está de preto. Então, tudo que nós vemos são porque sombras e luzes são projetadas. Projeta na situação e você começa a enxergar. Então, nós somos cegos, mas nós só enxergamos porque existe uma luz. Na nossa vida espiritual é da mesma maneira. Você só consegue enxergar as coisas quando existe luz. E quem é a luz do mundo é Jesus Cristo. Mas ele também diz que nós somos a luz do mundo. Porque projetamos ele. Nós só brilhamos porque a glória dele bate em nós e você consegue enxergar. O ouro só reflete porque existe uma luz refletindo nele. Em nós, estamos aqui hoje como discípulos do Senhor. Você não é ninguém, eu não sou ninguém. Nós não somos nada se a luz de Cristo não estiver em nós. Se a luz de Cristo não for projetada em mim, você não enxerga Cristo em mim. Você, na verdade, não enxerga nada. Então, precisamos entender, né? Vamos seguir aqui, porque eu vou empolgando e vou falando uns trem que não está no texto. André, ele tem o privilégio, porque Jesus está no início do seu ministério. As primeiras pregações, chegou em Cafarnaum, e ele está andando no bar da Galileia. Eu li Mateus 4:17. Como que está escrito aí? Desde então começou Jesus a pregar. Olha para você ver, Jesus chegou perto do mar da Galileia e começou a pregar. Irmão, eu não sei se você já pegou as primeiras pregações de um pregador. Eu peguei as minhas. Mas eu preguei uma vez, faz tempo já, lá na igreja do pastor Wesley. Mas pensa no trem que saiu tudo errado. Todas as palavras não entrou em nada. Irmão, foi de dar dó, assim, foi estranho.
começo é difícil. Porque se a gente nascesse pronto, a glória de Deus não refletia nada em nós. Nós já tínhamos luz própria, né? Estado de nirvana, a luz que explode em nós. Mas nós não. Nós precisamos de Cristo. Nós não somos nada fora do caminho. Nós não somos nada fora dos pés de Jesus. Nós não somos nada, não somos ninguém, se não estivermos próximo da luz. Você consegue enxergar as coisas. Isso aqui está fora do lugar. Por que você consegue enxergar que isso aqui está fora do lugar? Porque existe luz. E se você não estiver na luz, você não consegue ver que você está errado. Você não consegue ver que você está torto, que você está cambaleando, que a sua roupa está suja. Você não consegue enxergar porque está escuro. E nas trevas, irmãos, não importa se está limpo, se está sujo. A Bíblia fala suje-se mais. Mas quando você está na luz, irmão, não é bonito. Você precisa estar limpo. Você precisa estar limpo. E o que te limpa é a luz, irmão, é a palavra. Aleluia, glória a Deus. E André tem um privilégio. Por quê? Porque ele está nas primeiras pregações de Jesus. Ele tem um privilégio de ouvir a voz de Jesus nas primeiras pregações. Nós vamos seguir aqui para você entender. Vamos lá. Então, depois de 40 dias no deserto, Jesus entra na sinagoga, prega lá, é expulso, vai para Cafarnaum e começa a pregar. E está pregando e andando e tal. No versículo 17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Grifa aí, puxa uma setinha, reino dos céus. Reino dos céus. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. E, irmãos, aqui Jesus está falando de um reino. Mas que reino é esse? Por que Jesus está falando? É chegado o reino dos céus. Os judeus, irmãos, esperavam o Messias. Os judeus esperavam o Messias. E ao esperar o Messias, ele não queria um Messias que ficasse só falando, ele queria um Messias que se assentasse no trono. Porque tinha uma promessa que ele ia sentar no trono e ia reger todas as nações. Então o Messias não podia ter uma cruz de espinhos, tinha que ter uma cruz, um punho forte, e ia governar todas as nações da terra. Então os judeus esperavam esse Messias, e agora vem alguém falando: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. E aí, que reino é esse que Jesus está ministrando? É um reino em que Daniel teve uma visão. E nós vamos ler em Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 44. Para a gente ser rápido, eu vou ler. Se você quiser ir anotando, tá bom? Daniel 2, 44 diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino em que Jesus está pregando é o reino que Daniel está tendo a visão. É um reino que ele está falando assim: o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. É o reino de Deus. Esse reino é um reino eterno que Jesus está falando. E Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo assim: é um reino que Deus está levantando. É um reino que o homem não consegue destruir. É um reino que vai durar para sempre. E o pastor Ciro ministrou num domingo aqui, e ele colocou 3 pessoas, eu, o pastor Tito, o pastor Mateus, para ilustrar. Eu não sei se você está lembrando. Ele falou que teve uma reunião no céu. E esta reunião, como Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia o que ia acontecer. E Ele falou assim: o homem não vai conseguir cumprir a lei e o pacto. Então, Cristo, Jesus, você vai descer lá na terra e vai pagar o preço por eles. E quando Jesus vem na terra pagar o preço, entra um reino chamado Reino da Graça. Talvez muitos aqui não saibam o que é graça. A graça, irmão,
A palavra já fala, é de graça. Só que é como se fosse o seguinte: eu cometi um crime e eu vou pagar esse crime. Eu estou de frente ao juiz, o juiz decretou: você é prisão perpétua. Você é prisão perpétua. Então eu cheguei de frente do juiz. Aí, Jesus vem como meu advogado? Não. A graça, irmão, ele não vem com uma ordem e fala assim: não, ele não precisa pagar e deixa quieto, não. Ele se coloca em meu lugar. Então eu saio do banco de réu e entra Jesus no banco de réu. Ele não anulou a ira de Deus sobre a humanidade. Você pecou hoje, gerou ira em Deus. Isso está guardado, porque ele é justiça. Você errou, você tem que pagar. É justiça. Então Jesus, ele não vem e fala assim: não, anula. Não, não anula. Ele se coloca no banco de réu por mim e por você. E quando Jesus, na cruz do Calvário, fala para Deus assim: Senhor, por que tu me abandonaste? É porque Deus estava com as costas viradas para Jesus. Porque era o filho dele. Era o filho dele que estava na cruz. Por amor a mim e você. Ele falou assim: por amor ao mundo, por amor às pessoas, eu vou mandar o meu filho para morrer no seu lugar, no meu lugar e no nosso lugar. Jesus se colocou no banco de réu e ele não só foi um advogado, não, irmão. Ele se colocou e fala: eu pago, eu vou pagar o preço que ele tem que pagar, que a Lorena tem que pagar, que a Lidiane tem que pagar, que a Sebastiana tem que pagar. Eu vou pagar. E a dor foi tamanha que ele suou o suor de sangue, a angústia. Ele estava num corpo humano, e um corpo humano sente dores. Ele não era um super-homem, ele era um Deus que se encarnou. É como se ele tivesse se colocado numa condição aonde ele pudesse receber toda a dor do mundo. Ele recebeu a dor da humanidade. Tudo foi pago na cruz do Calvário. E agora nós estamos vivendo um tempo da graça. O que é reino da graça? O reino da graça é isso que Jesus está falando. É chegado um reino em que eu me coloco no seu lugar. E por amor a você e a você, eu vou me colocar no lugar. Agora, Jesus faz isso, irmão. Mas a gente precisa reconhecer Ele. Alguém perguntou assim para mim: como eu faço para ser salvo? Uma pessoa descrente. Eu falei para ela assim: você precisa reconhecer com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Depois que você reconhecer Ele com a sua boca e confessar com seus lábios, com seu coração, que Ele é o Senhor, você vai mudar a sua atitude. O que você vai fazer? Você vai entrar num processo de santificação. Tem pessoa, irmãos, que a sua mente ela é renovada assim, como foi a de Mateus. A de Mateus, quando ele viu, ele automaticamente ele largou tudo e seguiu o mestre. Automaticamente. Agora tem pessoas que é devagar. Tem pessoas que é um pouquinho, um passinho aqui, aí melhora um lado. Melhorou o lado da soberba. Não, agora vem aqui o lado da inveja. Não, agora vem aqui o lado disso, o lado daquilo. Ele devagar, mas ele está num processo. Sem a santificação, você não vai ver o Senhor. A graça, ela é de graça. É um habeas corpus. Você está preso? Então, tem gente aqui de direito. Pega um habeas corpus e liberta o caboclo. Aí o caboclo está livre. Mas esse habeas corpus não vai livrar ele da próxima. Não sei se você consegue entender. Livrou. Mas se ele cometer mais um crime, ele volta para lá. O bom é que Jesus ainda há tempo, ainda estamos no tempo da graça, ainda Deus pode te perdoar, ainda Jesus está falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino da graça, arrependei-vos porque eu estou aqui, arrependei-vos porque eu dei o meu sangue na cruz, arrependei-vos que eu estou me colocando no seu lugar. Mas vai chegar um tempo que não vai ter mais essa opção. E Jesus está dizendo: arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Ele estava querendo dizer assim: ei, faça logo o que você tem que fazer. Você quer entregar? Entrega logo aos pés do Senhor. Eu estou aqui. Você quer tocar eu? Toca logo. Jesus está falando para mim e para você nesta noite: ei, o que você tem que fazer, faz logo, porque é chegado o reino de Deus. Faça hoje, não deixa para fazer amanhã. Você está aqui nessa terça hoje, se entrega hoje.
Se arrepende hoje, se quebranta hoje. Jesus está aqui, se quebra hoje e fala: Senhor, eu não quero perder mais tempo, eu quero ouvir a voz, eu quero voltar a ouvir a voz do Senhor, eu quero voltar a ouvir a voz, ter sensibilidade. Você está entendendo, irmão? A sensibilidade. Eu quero dizer para você, quando Jesus foi curar aquele cego, surdo-mudo, era surdo-mudo, não é? Ele tinha duas, surdo-mudo. Ele não falava e também não ouvia. Diz o texto que Jesus chega nele, está uma multidão. Aí Jesus pega na mão dele, o texto é bem claro, Jesus pega na mão dele e tira ele do meio daquela situação. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus falou assim, não, quer milagre? Tá milagre. Mas eu quero dizer para você que Jesus é muito detalhista, irmão. Jesus, antes de te dar visão, antes de deixar você ouvir, antes de te dar a voz para você falar, Ele quer que você volte a sentir Ele. Ele quer que você volte a sentir as mãos dEle. Sentir Jesus. A gente precisa voltar a ter sentimentos por Jesus. Não fazer por obrigação, vir na terça por obrigação. Não, você precisa vir porque você quer. Porque você anseia, porque Cristo é importante para você. Porque Cristo morreu na cruz. E Ele quer que você pegue a mão. Antes de te dar milagre, Ele quer que você sente Ele. E Jesus pega na mão dele, leva ele para fora. Quando Jesus faz isso, Ele está falando assim, ei, eu quero que antes que você seja curado, eu quero que você entenda que você tem eu, que eu estou do seu lado. Nós não conseguimos enxergar Jesus. Você não está enxergando Jesus, mas você sabe que Ele está aqui. Jesus está aqui, irmão. Jesus pode voltar a fazer você sentir Ele. Jesus pode tocar na sua mão hoje. Jesus pode te tirar de um canto e falar assim, ei, vamos para um particular. Vamos para um particular, eu quero um particular com você. Jesus está nos chamando para um particular hoje. Aleluia. Jesus está nos chamando, irmão. E Ele está dizendo assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmão, vamos caminhar. Versículo 18. Mateus 4:18 diz assim: e Jesus andando junto ao mar da Galileia. Grifa a palavra andando. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Se eu quero marcar uma geração, eu preciso andar. Jesus está andando. Jesus podia fazer o seu ministério acontecer na sinagoga, na onde ele quisesse, não, mas ele está andando. E aí é interessante, irmão, porque o andar de Cristo, e ele fala para a gente, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Porque vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E quando você anda, você reflete a Cristo. Quando você anda, você ilumina onde você passa. Quando você anda, você pisa em lugares que as coisas vão ser transformadas. Aonde você põe a planta dos seus pés, o lugar é abençoado. Isaac, aonde ele pisava era abençoado, aonde ele abria poço era abençoado, ele era abençoado 30, 60, 100 vezes mais, aonde nós colocamos, porque não, irmãos, não é o lugar, mas sim quem. O que você carrega é maior do que qualquer problema, o que você carrega é maior do que qualquer situação, aleluia. E quando você anda, você reflete a Cristo. E Mateus, na sequência, Jesus está andando junto ao mar da Galileia. E o mar da Galileia, Jesus está à beira desse mar. E a pregação dele era, arrependei-vos. E André, irmãos, quando André ouviu essa mensagem, lá junto, ele ouviu, arrependei-vos. Ele foi o primeiro discípulo que vai seguir Jesus, porque ele está acostumado em ouvir esta palavra. Ele está acostumado em ouvir esta palavra, sabe por quê, irmão? Porque ele era
discípulo de João Batista. Ele era discípulo de João Batista. E André ouviu falar quando João Batista pregava: estou preparando o caminho para o Cordeiro. Eu não sou nada, e que eu diminui, mas que ele que virá, ele virá. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele virá. Então arrependei-vos, porque ele está vindo. Arrependei-vos, porque ele está vindo. E André era discípulo dele. E por ser discípulo, ele estava ouvindo a mensagem, continuamente ouvindo a mensagem. E arrependei-vos. Isso estava forte na cabeça dele. Ele era discipulado, ele era tutoriado por alguém chamado João Batista. Um homem que se vestia diferente, que comia coisa diferente, que andava diferente, mas que carregava a unção de Deus. E aí nós vemos aqui, irmãos, aí dizendo, uma hora o Cordeiro de Deus vai aparecer. E André está ligado. E João Batista é o tutor, é o discípulo dele, é o discipulador dele. Mas logo virá o discipulador eterno, que era Cristo. E aí, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 1, versículo 35. Pode deixar a Bíblia aberta nesse texto. João, capítulo 1, 35. Diz assim a palavra: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, presta atenção, no dia seguinte João estava ali, outra vez, e 2 dos seus discípulos estavam ali também. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Irmão, você viu que eu li em Mateus? Em Mateus dizia que Jesus estava andando pelo mar da Galileia. E em João nós temos uma outra perspectiva, que estava João Batista, mais 2 discípulos. E João Batista olhou ele andando e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus. É ele, é o Cordeiro de Deus. Irmão, você não entendeu, senão você estava glorificando, porque você entendeu, Mateus estava no mar da Galileia, e João Batista aponta e fala: eis o Cordeiro de Deus. E aí, vamos seguir o texto só para você entender. E os 2 discípulos ouviram dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e haviam seguido. Aqui está falando, ele não colocou, esse é o texto. João capítulo 1, versículo 40, diz que André viu Jesus. João Batista falou: eis o Cordeiro. E ele falou: é ele mesmo, porque eu já ouvi do discipulado que ele viria, e João está falando que é ele, eu vou atrás dele. Foi atrás dele e passou a noite com Jesus. Eu não sei dizer, a Bíblia não fala o que eles conversaram, mas eu acho que André estava muito curioso para entender muita coisa. E ali, irmãos, André viu realmente que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele seguiu Jesus, ele foi atrás de Jesus, e ele era discípulo de João. Mas agora, irmão, ele falou: não, agora o discípulo é eterno, eu quero esse Jesus. E aí ele se torna discípulo de Cristo, o primeiro discípulo de Cristo. Mas se a gente, irmãos, continuar lendo, você vai ver o seguinte, versículo 41, diz assim: este, André no caso, achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. André, irmão, acaba de sair de um encontro com Jesus. Acaba de sair de um encontro com Jesus, o Cordeiro, a quem ele estava esperando. Ele pegou na mão de Jesus, ele abraçou Jesus, ele viu Jesus, ele cheirou Jesus, ele tocou Jesus, e ele sai, sabe para onde? Não, eu vou pregar para as nações, não. Ele teve um encontro com Jesus e foi para sua casa. E quando ele chega em casa, ele chama: irmão, meu irmão, eu encontrei o Messias,
o Cristo, o Cordeiro. Ele está falando para Pedro, e Pedro perguntando, quem é esse? Ele fala, não, você não teve o discipulado de João Batista, eu tive, é o Cordeiro, é o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro, é Cristo que está ali. E aí, irmãos, quando você vai ler, quando você continua lendo, ele leva Pedro até Jesus. Ele leva Pedro até Jesus. Isso é maravilhoso, irmão, isso é maravilhoso. Se o discipulado for sopa, irmão, se você tem um discipulado forte, você reconhece o Messias. Você não troca a palavra. Você não vai por vertentes erradas, porque você tem um discipulado forte. Agora, se você tem um discipulado sopa rala, coisinha mínima, que não leu nem o livro de Filé Mignon, irmão, o que vai acontecer? Você automaticamente se fica fraco na fé. Do nada você fala, não, Netflix é melhor do que uma palavra. Outras coisas são melhores, eu troco fácil, por quê? Porque não tem anseio, não tem vontade, por quê? Porque não foi discipulado forte, não teve discipulado, tem uns que nem discipulado tem, porque uns querem ouvir, uns buscam, outros não estão nem aí, o que vier virá, e é isso aí, Jesus é graça, e é misericórdia, e tudo cobre nós, e está tranquilo, porque nós é fraco mesmo, e que é isso, irmão? Esforça-te, busca o Senhor, enquanto se pode achar. Aí, irmãos, quantos discípulos Jesus tinha? Nós lemos no começo, 12 discípulos. E quantos discípulos eram mais íntimos de Jesus? Pode falar, irmão. 3. Eu vou mostrar para vocês que eram 4. André estava dentro da classe dos íntimos. Vamos abrir a Bíblia aí, em Marcos capítulo 13, versículo 3. Marcos 13, 3, diz assim: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Aqui, irmão, nós vemos no versículo aonde o primeiro discípulo é André. Foi o primeiro que teve contato, foi o primeiro que buscou, foi o primeiro que chegou, foi o primeiro que se aproximou, foi o primeiro que tocou, foi o primeiro que levou alguém próximo. Foi ele que levou Pedro para Jesus. E aí, irmão, começa o ministério em casa, ele não começa fora. Ele começa o ministério em casa, pregando para o seu irmão. Ele vai auxiliar o ministério de Jesus. E ele é tão influente que está no grupo dos 3 e ele é o 4. Ele está dizendo para nós assim, tudo bem, eu posso não ser o João que reclinou a cabeça no peito de Cristo. Tudo bem, eu posso não ser Pedro que andou sobre as águas. Tudo bem, eu posso não ser Paulo, o homem da intimidade. Mas eu sou André, o homem do particular. Jesus quer um particular com você. Nós somos Andrés. Andrés, nesta noite, talvez eu e você entramos aqui e não sabe quem é André, o que André faz, o que ele fez, mas ele fez uma coisa, ele levou alguém para Jesus, ele foi um facilitador, ele levou Pedro para Jesus, ele ministra, irmão, ele é um homem do particular com Deus, você está entendendo? Ele é o 4º homem, e agora eu vou te fazer uma pergunta, são quantos, irmão? Quantos eram mais chegados? 3? Agora é 4. Atos capítulo 1, versículo 13. Atos 1, 13, diz assim: E entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro e Tiago, João e André. Na sequência, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Aqui, irmão, nesse versículo, Atos 1, versículo 13, está falando, e em alguns desses aqui, dos discípulos, é a última vez que ele é citado na Bíblia, última vez que eles são falados na Bíblia. Mas aqui traz uma informação, que devido à sequência, como está desenhado no texto, é a sequência de intimidade que os discípulos tinham com Cristo. Pedro, porque ele era mais explosivo, ele tinha muitas dúvidas, ele perguntava, ele não ficava calado, e Jesus vem para fazer uma coisa, todo mundo quieto, ele não. Mas por que você está lavando meu pé?
Ele sempre tinha esse lado. E também quem pergunta mais aprende mais. Quem se interessa mais, ele vai evoluir mais. Você está entendendo? Então vem a sequência, ele fala Pedro, Tiago, João e André. Ele fala a sequência. Então nós podemos aqui, muitos dessa lista não vão ser citados mais. E a pergunta que eu tenho para vocês é: qual o grau de intimidade que você tem com aquele que te chamou? Jesus te chamou, irmão. Ele te chamou para um ministério. Ele te chamou para ser servo. Ele te chamou para ser discípulo. Ele falou: ide pregai o evangelho a toda criatura. Vós sois sal, vós sois luz. Ide e pregai o evangelho. E que você tá? Qual é o grau de intimidade? Não importa, irmão, se é o último da lista. O importante é que você está na lista. O importante é que eu e você estamos na lista. Nós somos discípulos de Jesus. Mas qual é o grau de intimidade que você tem? Qual é o grau de intimidade que você tem com Cristo? Aleluia. E a história, irmão, vai dizer que André foi um missionário que pregou até ao norte do Mar Negro, chegando a um país chamado Rússia. Ele evangelizou a Rússia. Você está entendendo, irmão? Ele foi um evangelista que foi além. Ele diz, alguns historiadores, que ele foi o primeiro a pregar em Éfeso. Historicamente, ele é conhecido antes de Paulo como um apóstolo do gentil. Mas pastor, eu nunca ouvi isso, eu nunca ouvi falar que ele é isso. Não, mas eu vou provar para vocês. Um dia, os gentios queriam conhecer Jesus. Queriam bater um papo com Jesus. Sabe quem é que abre a porta do conhecimento, do acesso, o contato com Cristo? André. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 12, versículo 20, 21, 22. Diz assim, João 12, a partir do 20. Ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe disse, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Quem é que leva, irmãos, eles até Jesus, os gregos e os gentios? André. André é a ponte, irmão. Ele não leva só o irmão. Ele agora está levando os gregos. E pela primeira vez que Jesus encontra com ele, ele leva o irmão. Agora ele leva os gregos. Ele está dizendo assim: eu não comecei o meu ministério fora, eu comecei o meu ministério dentro, mas porque eu tenho um ministério forte dentro, o Senhor vai fazer eu ter um ministério forte fora. Aleluia. Eu preciso trazer pessoas até Jesus, irmão. Eu preciso pregar o reino de Deus. Eu não posso ser muralha, eu preciso ser ponte. Você está entendendo, irmão? Eu preciso trazer pessoas até Jesus. Eu vou liberar uma palavra aqui hoje, nesta noite para você. Deus vai nos levantar como André, como facilitadores do reino de Deus. Irmão, e a primeira coisa que nós identificamos é que quando nós encontramos com a religião, nós queremos pregar a multidões. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós queremos salvar a nossa família. Tem muitos que não estão aqui, da sua família, que podem ser facilitados, através de você, a chegar a Jesus. Você não precisa fazer nada, você só precisa trazê-los aqui. Traz eles aqui na terça-feira, traz eles aqui num culto de quinta, traz eles aqui num culto de domingo, traz eles aqui, irmão. Porque Jesus vai pregar para eles. Jesus vai falar assim: arrependei-vos. Aqui tem luz, aqui tem água, aqui tem alimento do céu, aqui tem transformação. Aonde Jesus está, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertadas. Mas aí você fala: mas Jesus só está na igreja? Não, irmão. Aqui tem fonte de ligação direta com o céu. Aqui você está sendo ministrado, aqui você está sendo treinado, aqui você está aprendendo a ser André, aqui você está aprendendo a falar assim: eu posso não ter a habilidade dos outros discípulos, mas eu sou facilitador, eu sou ponte, eu trago, eu levo. Ei, irmão, Pedro pregou e 3.000 almas aceitou Jesus, mas você acha que na conta, na caderneta de André não está, não? Fala para mim. André tem galardão no céu, e grande galardão.
Aleluia! Deus é poderoso, maravilhoso. Irmãos, e André sempre foi o cara das soluções. Só que aí, irmãos, ele traz Pedro, ele ouviu a palavra, foi até Jesus, ele traz Pedro, ele traz os gregos, ele pregou na Rússia, pregou em Éfeso, ele pregou no Mar Negro, ele pregou em muitos lugares, ele levou muita gente, mas teve um momento que ele não acreditou, que ele não teve fé. E um dia ele trouxe uma solução, ele traz solução sempre ele está trazendo solução. Nesse dia ele trouxe uma solução, mas ele mesmo não acreditou. E ele disse assim, o que é isso para tanta gente? Em João capítulo 6, vamos ler lá, João 6, 8 e 9. Estou terminando, tá, irmãos? João 6, 8 e 9 diz assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas para quê? Mas o que é isto para tantas pessoas? É ele de novo, irmão, trazendo a solução, mas ele não acreditou. Como você está me olhando aqui hoje e falando assim, eu vou levar a solução, mas ele não vai mudar não. Você pensou isso agora, irmão, 10 segundos atrás, quando eu falei para você trazer seus familiares para cá. Mas Jesus olha para ele e fala: ei André, fica tranquilo, manda o povo se sentar, porque eu sou o Deus de milagres. Jesus é o Deus que faz a multiplicação, eu sou o Deus da multiplicação. Jesus vai salvar a sua família. Jesus vai salvar os da sua casa. E quem sabe dentro da sua casa tem um pescador de homens, de 3.000 homens por pregação, de 5.000 homens por pregação, porque você vai trazer para Jesus. Jesus vai usar você como um facilitador. E Jesus chamou ele porque ele entendia o processo, ele entendia a pregação, ele entendia o milagre, ele entendia o reino da graça, ele entendia que arrependei-vos, porque é chegado o reino da graça. Então ele falou: é só levar em Jesus, é só levar no luz, é só levar na luz que vai ter transformação, é só levar na luz que vai ter multiplicação, irmão. André foi um facilitador, aleluia, glória a Deus, irmãos. E aí vem Jesus e fala: calma André, fica tranquilo, porque quando você está na minha mão, quando você está perto de mim, você não afunda no mar, a tempestade não te derruba, o terremoto não te aflige, nada vai te afligir. Quando você está comigo tem pão, quando você está comigo tem peixe, quando você está comigo tem água, quando você está comigo tem milagre, quando você está comigo tem ressurreição, quando você está comigo tem vida. Ei, eu estou falando para vocês aqui, muitos Andrés estão aqui, discípulos Andrés estão aqui, sejam facilitadores do reino, aleluia. E o texto que nós lemos, irmãos, André era um pescador, assim como seu irmão, ele era um pescador. E começou pescando o irmão, depois ele pescou os gregos, o gentio, pescou a Rússia. Historiadores dizem que ele foi até Éfeso, é conhecido como o apóstolo dos gentios, até mesmo antes de Paulo, porque Paulo só veio iniciar o seu ministério muito tempo depois. Se eu não me engano, mais de 60 anos que Jesus havia morrido na cruz e ressuscitado, ele começou o seu ministério, Paulo. Então, aqui nós temos um homem que foi atrás não somente dos judeus, mas de todos aqueles que estavam por ali, ministrando a palavra e pregando a palavra. Ele morreu de uma maneira trágica, como praticamente todos os discípulos. E hoje na Igreja Católica você vai ver a cruz de Santo André. É uma cruz em X, ela é uma cruz assim, porque ele foi crucificado em X. Mas não foi uma crucificação comum, porque a crucificação comum, eles são perfurados. E eles morrem cerca de 4 horas, 5 horas no máximo, eles morrem. André, historiadores também dizem, que Eusébio de Cesareia fala, tá? Um dos maiores teólogos que já existiu, que vai existir. Ele fala que ele foi amarrado nessa cruz em X. Amarrado nessa cruz em X. E ele morreu em 2 dias.
ele não morreu rápido, não foi perca de sangue, ele foi amarrado. E todos que passavam diante da cruz, ele pregava sobre um Cristo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz os historiadores que muitos aceitaram a Cristo, muitos seguiram a Cristo pelo intermédio das palavras de André. Que nós sejamos André, irmão, que nunca deixamos de ministrar a palavra do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado e da justiça. Não é você, não sou eu, não é o pastor, não é doutrina. Quem vai convencer o homem para mudar chama-se Espírito Santo de Deus. E o discípulo André, o apóstolo André, somos eu e você. Ministra na sua casa, ministra no seu trabalho, seja facilitador. Traz alguém aos pés do Senhor, traga alguém aos pés do Senhor, traz alguém aos pés do Senhor. Você é André, eu sou André. Nós vamos entender que essa ministração dos 12 discípulos não são ministração para você saber onde ele nasceu, como ele morreu, não. É porque nós não somos parecidos com todos, nós somos parecidos com um pouquinho de cada. Eu tenho um pouquinho de Mateus, eu tenho um pouquinho de Natanael, eu tenho um pouquinho de André. Cada um de nós vamos estar parecidos com esses discípulos, porque eles também tinham dúvida, eles também não acreditavam, não tinham fé. Mas quando você está perto de Jesus, você não precisa, você só precisa estar perto dele, porque onde ele está tem milagre, onde está tem multiplicação. Sejam facilitadores de Cristo, aleluia. E ele morreu em 2 dias, mas todos que passavam recebiam uma palavra. Todos que passavam, eu falei, eu estou aqui, mas o meu Cristo morreu e ressuscitou, e daqui um pouquinho eu estou com ele, daqui um pouquinho eu estou no céu. E você também pode chegar até o céu. Basta você arrepender dos seus delitos, das suas falhas, entrar num processo de santificação, entender que Jesus é o único caminho que te leva para o céu. Amém? Sejamos discípulos de Cristo.